mentes mais brilhantes que temos não foram capazes de fazer isso acontecer, mas ele vai conseguir e vai receber o aplauso do mundo inteiro. Ao invés da América ficar com inveja, vamos agradecer a Deus porque esse problema saiu das nossas mãos. E por 3 anos e meio, Israel vai prosperar, olha, grandemente. Vai ser aí que Paulo diz, quando disserem paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como uma mulher em dores de parto. E a mesma coisa, na verdade, é dita nesse versículo 10. O anticristo vai declarar uma guerra sobre Israel. Inesperadamente, eles vão ser pegos totalmente de surpresa. Então vão sofrer sua primeira derrota militar desde que se tornaram uma nação em 1948. E eles seriam totalmente, completamente destruídos nessa época, se não fosse por 2 coisas que aconteceriam, que serão acontecimentos tremendos. Um terremoto, que vai trazer muitos problemas nessa época. E acima disso, e mais importante do que isso, o anticristo vai ouvir rumores do Ocidente e rumores do Norte, que vão deixá-lo atribulado, que talvez virá da Rússia, talvez virá da China, não sabemos, mas acredito que sejam desses 2. E ele vai então deixar de lado seu ataque sobre Israel, que vai fazer com que permaneçam vivos. E muitos vão fugir quando acontecer essas coisas. Então ele vai atacar o norte e o ocidente para resolver esse problema e vai ser algo severo, porque vai demorar mais ou menos 3 anos para subjugar esses poderosos exércitos que estão contra ele. Mas ele vai sair dessa batalha mais forte do que era, vai vencê-los e então vai voltar para destruir Israel. E quando fala aqui de pisá-los no chão, ele está falando do sacrifício diário. Israel, mais uma vez, quando o templo for reconstruído, vai começar os sacrifícios diários às 9 da manhã, às 3 da tarde, que eles fizeram isso por mais ou menos 1.500 anos e já faz 2.000 anos que não é feito e vai ser feito outra vez. Mas não vai adiantar de nada. Então, é isso que está para acontecer em Israel em um futuro próximo. O que o senhor mencionou anteriormente, que aqui nesta passagem o que não é mencionado é a primeira metade do período da tribulação, certo, onde haverá uma paz em Israel. É uma paz falsa, mas mesmo assim isso haverá mesmo, uma paz lá. Isso mesmo. E o anticristo vai trazer vai ser o originador desta falsa paz. Mas o que está lidando aqui é o que está acontecendo no meio da tribulação. E quando olhamos para as escrituras, as profecias na Bíblia que lidam com o anticristo, a maioria delas lidam com esta segunda metade, certo, não necessariamente certo. a primeira metade. Mesmo que existe alguns que lidam com a primeira metade, mas a maioria deles lidam com a segunda metade, porque em relação a Israel, é onde muito dano vai ser feito contra Israel. Zacarias nos diz, Zacarias 13, versículos 8 e 9, nos diz que 2/3 de Israel morrerão durante esses 3 anos e meio da tribulação. Será um tempo terrível para Israel. Então, para que o povo possa entender que a maioria das escrituras, em passagens proféticas que lidam com o anticristo, realmente não lidam com a primeira metade da tribulação, certo. mas a segunda metade. E isso é porque vai ser quando Israel vai chegar perto de ser aniquilada. Certo. E ainda assim, Deus deu a eles promessas grandiosas que eles não vão ser aniquilados, vão ser poupados, eles vão ser salvos nesse tempo específico, mas aqui é o que a maioria do mundo não entende, e até mesmo os líderes de nosso país não podem entender. Essa pequena nação de Israel, ela é importante muito mais do que a pessoa pode entender olhando para o seu tamanho e população. A população é só de 6 milhões de pessoas e é um pequeno país do tamanho do estado de Vermont. É algo muito pequeno, como eles falaram que os pilotos com os F-16, aquele avião deles lá, que antes de sair do país eles nem conseguem acelerar o máximo. E olha, isso é muito mais importante do que esse país pode entender. E eu temo que esteja chegando a um ponto que até mesmo a igreja não pode entender como deve entender. Olha, quase que
fica calada em relação ao que está acontecendo em Israel hoje, em nossa administração atual. Me pediram para falar em um simpósio judeu lá em Washington, na capital, há algum tempo atrás. E o Benjamin Netanyahu era o outro palestrante. Na época ele não era primeiro-ministro, ele era, eu não sei se ele estava no exército, algo assim. Mas aí, depois que eu dei a minha palestra e ele também deu a dele, eu tive o privilégio de encontrá-lo, e algo casual, né, por alguns instantes, mas quando eu saí dali, eu senti em meu espírito que esse homem seria muito importante em Israel. O que isso seria na época eu não entendia, mas agora eu acredito que ele é a coisa mais importante que Israel tem nesse momento, porque Israel tem o problema que nós temos aqui nos Estados Unidos com a sociedade modernista e os liberais que estão tentando dominar e por aí vai, que não vai acabar em algo bom para o Estado de Israel se eles conseguirem fazer isso, porque foi chocante. O presidente Obama tentou interceder, ou vamos dizer assim, atrapalhar a última eleição lá, pensando que ele ia remover o primeiro-ministro. Primeiro-ministro ou presidente? É isso mesmo, eles seguem o estilo britânico. Primeiro-ministro tentando atrapalhar a eleição deles lá, e saiu o tiro pela culatra, e ele foi eleito por muito mais votos, e por aí vai. Mas, como o Jim mencionou há um tempo atrás, dias muito escuros estão por vir sobre Israel. E olha que ela já viu tempos terríveis no passado.